Dei uma fugida aqui, vamos ver se eu consigo ficar até o final. Estão atrapalhando você por aí? Não, tá me atrapalhando. Acontece. Acontece nas melhores empresas, né? Isso. Mas, Olá, como é que tá? Tudo bem, André? tudo certo? Como foi essa semana, hein? Pós-gestão, a cabeça gritando. Menina, muita informação, né? Querendo mexer em tudo, testar tudo. Muitas possibilidades. Sim, muitas possibilidades. Mas que bom que estão ainda empolgadas, que ainda estão com a cabeça cheia de oportunidades. Eu coloquei ela a gravar aqui a nossa aula, vai ficar disponível por 44 horas, 48 horas, conseguir participar conosco, mas já vamos começar então, porque hoje o tema da aula é um tema muito querido por mim, eu adoro dar essa aula, é uma das aulas mais que geram mais resultados para vocês. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto quando a gente trata desse tema. Hoje a gente vai entender como tirar ideias do papel usando o Lovable, que é a inteligência artificial que na imersão vocês tiveram a oportunidade de conhecer, tiveram a oportunidade de usar, né? Saíram de lá ou fazendo um site ou fazendo uma apresentação comercial, né, de vocês, mas a gente quer que vocês cada vez mais evoluam esse uso para que consigam usar o Lovable para além disso, para usar o Lovable efetivamente como um desenvolvedor, como se a gente estivesse contratando aí um desenvolvedor de software para trabalhar por nós e a gente consiga construir inúmeras coisas. Então, hoje esse é o nosso objetivo, é levar vocês do prompt ao produto. Vocês conseguirem desenvolver soluções usando a IA de forma mais profunda, que é o Lovable. E para isso a gente vai precisar recorrer um pouquinho a algumas ciências, tá? Então, sempre lembrando, né, antes da nossa aula, que síndrome da impostora a gente não tem espaço, aqui a gente só trabalha com a síndrome da aprendedora. Então, eu vou trazer alguns temas aqui para vocês, nos quais eu vou falar um pouco mais técnico. Por que eu vou falar um pouco mais técnico? Porque eu quero que vocês criem repertório e autonomia estratégica. Então, se vocês entendem por que as coisas são como são, vocês conseguem redesenhar uma nova forma de fazer as coisas, sem a Andrea, com autonomia, né, sem depender ali de outras pessoas para isso. Embora vocês sempre possam contar comigo, claro, né? Sempre estarei aqui para ajudá-los. Mas então a gente vai tratar um pouco sobre como que era até então, sem a IA, que a gente fazia desenvolvimento de software, que foi como eu trabalhei durante muitos anos da minha carreira. Então, hoje, quando a gente olha para o Lovable, o que acontece? A gente tem ali vocês conversando com o Lovable dentro do, né, colocando os prompts ali. O Lovable tem ali o seu sistema de inteligência artificial, então ele pega o que vocês escrevem, processa, compreende, entende por meio dos sistemas de IA dele e transforma o que vocês pediram em código. Então, tudo que a gente tem dentro do nosso dia a dia, que a gente enxerga para o computador processar, são tudo milhões, bilhões de códigos que estão acontecendo ali por trás. Então, ele vai lá e transforma isso numa linguagem de código. Depois, ele pega essa linguagem de código e transforma numa interface, que é o que a gente enxerga. Se a gente olhar aqui na telinha do Meet, é toda essa tela que tem botão que muta o microfone, botão que fecha a câmera, botão que abre a câmera. Tudo isso é a parte de interface, é o que a gente enxerga. E aí a gente tem banco de dados, que é onde algumas informações ficam armazenadas ali dentro. Eu vou entrar em cada uma dessas caixinhas hoje com vocês. E esses bancos de dados possibilitam que a gente tenha integrações entre sistemas diferentes que trabalham juntos. E a partir disso, a gente consegue ter aí mais sucesso, mais impacto no usuário na ponta. Então, hoje, esse é o processo que a gente tem quando a gente está falando ali com o Lovable. Se a gente fosse traduzir aquela caixinha, né, todas aquelas caixinhas, aquele processo de desenvolvimento de software que o Lovable desenvolve, que a gente não enxerga, é como se a gente estivesse trabalhando conosco uma equipe invisível.
que é uma equipe de gerente de produto, que é esse tal desse Product Manager aqui, esse nome em inglês, né? Então, que é o gerente de produto, que é a pessoa que pensa nos requisitos, que pensa como que tem que ser, que pensa, que diz que quando a gente entra no Google Meet tem que ter um botão para isso, um botão para aquilo, tem que mostrar tal informação. Depois a gente tem um designer, que é quem desenha essas soluções para a gente conseguir enxergar elas. E, por fim, a gente tem os desenvolvedores front e back-end, que a gente chama. O back-end é quem constrói toda a linha de código do que a gente não enxerga, e o front-end é quem constrói toda a interface. E, além disso, um analista de dados e uma pessoa que faria o teste, que é esse QA aqui. E agora, com a inteligência artificial, tem vocês liderando toda essa equipe ali dentro do Lovable, sem muitas vezes a gente saber que tem tudo isso por trás. Né? Então, é como se você ganhasse um grande time, uma grande equipe para trabalhar para você, de uma forma muito mais ágil, de uma forma muito mais rápida, que nem eu brinco, passando muito menos raiva, por ter trabalhado muitos anos dentro da área da tecnologia. Muito tempo eu tive que implorar para as pessoas fazerem o trabalho delas. Então, trabalhar com desenvolvedor foi sempre desafiador para mim. E agora, com a IA, a gente consegue fazer isso de uma forma muito mais simples. Inclusive, os desenvolvedores também usam IA para desenvolver código de uma forma muito mais simples e de uma forma muito mais rápida. Então, todo produto digital, que é como a gente vai chamar esses softwares, essas plataformas, aplicativos, tudo isso, tem sempre 3 componentes. Primeira é a interface, é o que você enxerga. Segundo são as regras, que é como funciona. E, por fim, tem os dados, que é o que se guarda, o que se processa disso que está acontecendo. Se a gente for para um exemplo bem simples do nosso dia a dia. Imaginem um salão de beleza, vocês têm um aplicativo de agendamento de serviços dentro desse salão de beleza. Dentro desse exemplo, a interface é a agenda, é o que a gente enxerga ali dentro desse agendador, que mostra os horários disponíveis para a gente. As regras são o que foi imputado lá dentro que tem que ter. Então, por exemplo, não agendar, não deixar aberta a agenda em domingos, não deixar aberta a agenda quando já tiver algo agendado. Isso é uma regra, alguém teve de pensar e pensar, opa, peraí, eu estou desenvolvendo isso. Quando alguém entra para fazer o cadastro, precisa ter essas regrinhas. E os dados são os clientes ou serviços. Então, eu fui lá e agendei, vai ficar o meu dado de que eu agendei naquele horário, naquele dia, com aquele profissional, aquele serviço, e ele armazena isso dentro do banco de dados. Então, voltando um pouquinho, todo produto sempre vai ter interface, o que a gente enxerga, as regras e os dados. E aí, no seu negócio, no que você atua hoje, na sua atuação profissional hoje, né? Seja você atuando na sua empresa, ou seja, você atuando numa empresa de outra pessoa, mas liderando sua área de negócio. O que hoje o cliente vê? O que tem que o cliente enxerga ali de interface, né? Então, pode ser um site, pode ser uma plataforma. Quando a gente olha para sistema interno, pode ser o sistema de gestão financeira da empresa, né? O que a gente está vendo? Que regras por trás que existem ali, né? Então, se eu estou falando de um sistema de gestão financeira, qual é a regra para computar? Eu considero, por exemplo, que um dinheiro está no caixa, depois que ele bate no banco eu concilio. Eu considero a partir do momento que eu gero a nota fiscal. Em que momento que a gente começa a definir essas regras? E quais são as informações e dados que a gente precisa estar sempre armazenando? E a gente vai para o nosso próximo ponto de etapa, que é entender o que é esse tal do banco de dados. Por quê? Porque quando vocês estiverem desenvolvendo produtos maiores e tirando ideias do papel maiores com o Lovable, em alguns momentos ele vai perguntar para vocês se vocês querem guardar aquelas informações no banco de dados ou não. Então, por exemplo, eu posso fazer uma ficha que a pessoa preenche dentro do Lovable alguma coisa, ela gera uma informação, baixa um PDF, mas aquilo não fica salvo no meu sistema. Por exemplo, um gerador de prompt. Né? Então, o banco de dados ele é um Excel muito inteligente. Ele é um grande Excel que tem várias e várias camadas ali dentro e muitos dados que nos ajudam a pensar melhor e ter essas informações, essas tabelas mais organizadas. Então, se a gente for parar para pensar, um banco de dados com dados de cliente seria esse exemplo aqui, um Excel. E a gente também tem aqui o exemplo de um banco de dados de pedidos. Então, eu sei que a Ana é uma cliente, ela está no meu banco de dados de cliente,
E essa mesma Ana fez um pedido, que foi o pedido 101, no valor de R$240, por exemplo, tá bom? Esses bancos de dados, todas essas tabelas, elas podem ir conversando entre si. Então, eu tenho um banco de dados que eu registro o cliente, outro que registra o pedido, outro que registra se ela pagou o boleto do pedido, se ela fez o pagamento com cartão de crédito ou não. E essas informações vão criando aí pra gente esse sisteminha por trás, essa bagagem por trás das regras que a gente pode fazer com o Lovable. Então, pensando no exemplo de uma clínica de nutrição, a gente tem aqui, por exemplo, um banco de dados ali com os dados dos pacientes, que aqui poderiam ser clientes de outro tipo de serviço, né, sem ser esse exemplo. Aí vai ter o nome do paciente, o dado do paciente, e-mail, telefone, etc. A base de consultas, então, quais são todas as consultas que essa nutricionista fez? E cada uma dessas consultas estará vinculada a algo ou a alguém dentro de um outro banco de dados. Depois, pode ter um banco de dados de planos dos serviços dela, né? Que a pessoa contrata e dos pagamentos. Então, tudo isso é um grande Excel que o Lovable guarda para a gente, que fica ali dentro dele essa informação para a gente conseguir processar. E aí aqui já vem o primeiro ponto. Se você consegue organizar um Excel, você consegue criar sistemas, porque essa é a lógica. E a gente bem sabe que está fugindo do Excel desde sempre, desde 1994, quando ele foi criado. A nossa vida se transformou e um monte de Excel que a gente tem que olhar e que a gente tem que correlacionar uma coisa com a outra. Então, se você já atua hoje no Excel, você consegue desenvolver sistemas com o Lovable, porque a gente tem a mesma lógica. A gente tem os dados, a gente tem as regras e a gente tem a interface, que é o que a gente enxerga. São os 3 componentes para a gente conseguir criar um produto digital. Depois que a gente tem isso, para onde que a gente vai no Lovable? Aí a gente começa a colocar esses sistemas, esses bancos de dados a conversarem entre si. É quando a gente vai lá e faz uma integração entre diferentes sistemas. Então, eu tenho o meu Instagram, por exemplo, que vai estar conectado com o ManyChat, que é uma plataforma de envio de mensagens de WhatsApp, né? Que pode estar conectado junto com o Lovable, que vai estar conectado nesse banco de dados, que vai estar conectado dentro de um sistema de pagamento financeiro e dentro de um WhatsApp. Ontem à noite eu dei uma aula de aquecimento aberta para uma imersão que eu vou fazer no dia 2 de julho, que para vocês, inclusive, né, vocês já viram esse mesmo conteúdo, né, do dia 2 que eu vou passar, mas eu mostrei exatamente isso, eu mostrei o exemplo de quando uma pessoa fazia a compra dentro da imersão. Ela entrava dentro do site, como vocês fizeram, entrava dentro do site, clicava que queria comprar, ia para a página de compra, ou para Pix ou para cartão. Quando finalizava a compra, esse sistema de pagamento avisava o Lovable que você tinha comprado e você recebia um WhatsApp automático com as informações da imersão. Então, antes, isso era uma solução e uma integração que a gente precisaria ter um desenvolvedor atuando para que a gente conseguisse fazer, efetivamente. E agora, vocês conseguem fazer isso, tirando as grandes ideias do papel. E o que é essa tal de integração, André? É quando um sistema envia informações automaticamente para outro. Então, se o cliente entrou no Lovable e clicou, eu vou projetar a tela, vai ser mais fácil. Um momento. Fica mais didático para vocês. Então, se a pessoa entrou aqui dentro dessa página que eu construí com o Lovable, clicou aqui, preencheu os dados, tá? Escolhi que quero pagar com um boleto, quando eu clico aqui, gera uma integração que o Lovable comunica o ASAS, que é o sistema de pagamento, que tem que abrir um link de pagamento para essa pessoa pagar, que por sinal está aqui pensando, ó. Estamos com um computador mais lento que o normal. Mas ela iria abrir um link do ASAS que seria mais ou menos assim. Tá trazendo aqui, ó, agora ele foi, tá? Já foi aqui. E aí, isso é uma integração. O Lovable avisou o ASAS que a pessoa clicou que ela quer pagar por Pix e tem que abrir o link do Pix, por exemplo, aqui dentro desse cenário, tá? A próxima etapa que tem é quando a pessoa faz o pagamento, o ASAS, que é o sistema de gestão financeira, comunica ao Lovable que essa pessoa fez a compra. E quando ela comunica o Lovable comunica o ManyChat, que é outra plataforma, eu vou mostrar aqui para vocês,
comunica o ManyChat que uma pessoa comprou a imersão. E aí ele pega essa pessoa, os dados dessa pessoa que ela botou lá no Lovable, manda aqui pro ManyChat e coloca uma tag dizendo que comprou a imersão. Quando ela coloca uma tag dizendo que comprou a imersão, automaticamente essa pessoa tem uma automação criada aqui dentro de boas-vindas. Vou mostrar para ficar bem mostrado. Que quando a tag é aplicada, então quando uma pessoa tem uma tag aplicada, voltou a imagem, Carol, para você, é só para você, para todo mundo. Estão me vendo? Pra mim, André, travou na página, falta pouco para reservar o seu lugar no workshop. Tipo, eu tô te ouvindo falar, mas não avançou a página aqui para essas outras que eu. Para essas outras coisas. É. Tá, vamos para cá. Vou botar compartilhar de novo, vamos ver se entra. Aproveito para molhar o bico. Foi? Para mim ainda não, mas pode ser a minha. Ah, agora sim. Agora eu tô vendo. Acho que é o ManyChat. Internet louca. Isso, não, funcionou. Agora tô Toda vendo o essa ManyChat. verde loucamente na tela. Tá. Eu fazendo uma arte moderna. Então, o que acontece aqui? Eu criei uma regrinha que quando alguma pessoa tem a tag aplicada, comprou a imersão IA, ela vai receber essa mensagem aqui no WhatsApp. Vocês receberam essa mensagem no WhatsApp. E aí começa toda essa automação. Se ela clica aqui, vai para lá, se ela vem para lá, vai para cá, e assim a gente continua as automações. Então, isso é uma integração, tá? É quando a gente tem esses sistemas se comunicando entre si e um passa informação para o outro, e assim a gente consegue ter uma automatização mais integrada. Então, imaginem dentro do sistema bancário. Você tem lá uma conta bancária, onde você faz emissão de nota fiscal para os clientes, faz emissão de boleto, e você cria dentro do Lovable uma visão, uma imagem, uma solução, onde você vai ter toda a gestão financeira da sua empresa e previsibilidade de caixa. E aí, toda vez que o cliente paga lá, automaticamente alimenta, por exemplo, o seu gestor financeiro. Isso até então eram aplicativos que eram vendidos no mercado, com uma assinatura bem salgadinha até, muitos deles, para a gente fazer gestão financeira da nossa vida. Então, agora, com essas integrações, a gente consegue fazer. Então, esse aqui é o exemplo que eu acabei de mostrar para vocês, dos sistemas integrados. Então, a pessoa compra, o pagamento é aprovado, avisa que foi aprovado, envia o WhatsApp, envia e-mail e libera o acesso dessa pessoa ao material que efetivamente ela precisa ter. Tudo isso sendo feito por vocês, tudo já existia antes no mercado. Só que a gente precisava construir isso do zero. Então, esse formato de trabalho que a gente está olhando é como as empresas criam produtos, é como as empresas criam soluções, como as empresas criam apps, como as empresas criam software, mas que o processo de desenvolvimento disso era muito longe, muito longo. Aqui na reunião, por exemplo, tem a Jennifer, que atuou comigo num banco que a gente atuou na criação de um banco, né? E para criar um banco, tudo é tecnologia, tudo é aplicativo. A demora para a gente fazer qualquer tipo de alteração no aplicativo era gigantesca por conta disso. E agora a gente consegue fazer. Mas qual que é o erro de quem está iniciando e das grandes empresas também? Porque muitas vezes eles fazem isso. Tentar construir tudo de uma vez. Então, a gente vai lá e pensa em como lançar o foguete e a gente quer construir o foguete inteiro. E aí a gente tem um risco. Então, aqui, como que as empresas que dão certo de tecnologia realmente trabalham? Elas partem de uma ideia, dessa ideia elas vão para o requisito. O que são os requisitos? As regras do jogo. Não pode agendar no domingo. Se clicar no botão do microfone e ele ficar com um risquinho, significa que você não pode falar. Se você clicar de novo e sai o risquinho, significa que a pessoa consegue te ouvir. Todas essas regras. Depois a gente pega todas essas regras e faz um projeto mínimo viável, que é a menor parte possível testado para a gente ver que algo funciona, que eu vou mostrar aqui um exemplo clássico para vocês. Depois a gente testa, melhora e aí a gente automatiza. Os 6 passos que vocês já estão acostumados da metodologia, né, da produtividade e receita do método PAR, que a gente faz para desenvolver soluções e automações em IA. Então, o que é esse MVP?
Um projeto inteiro, construir tudo de uma vez só, significaria a gente quer, por exemplo, sair da 24 de outubro e ir para Padre Chagas, tá? Vamos pensar aí nesse trajeto. Quero sair do Parcão e quero ir para Padre Chagas, ou quero ir para o Shopping Moinhos, quero andar de uma rua para outra. Se eu for construir esse projeto do zero para eu me locomover, eu iria construir o projeto de um carro. Eu iria fazer todo o projeto de um carro. Como dirige, o pisca, ar-condicionado, tem rádio, não tem rádio, tem tela, que agora todos os carros vêm com uma tela cada vez maior, tem uma TV de 32 polegadas dentro do carro, não tem teto solar, não tem roda e pneu, o que tem ali dentro? Seria o carro, a gente teria que pensar em tudo isso. Mas a gente consegue fazer uma solução que também vai nos locomover do ponto A ao ponto B de uma forma mais rápida e mais testável, que seria, por exemplo, a gente desenvolver o projeto de um skate, um patinete, depois uma bicicleta, até a gente chegar no carro. Então, são formas diferentes de entregar a mesma finalidade. E isso a gente chama de MVP, que é o projeto mínimo viável, o produto mínimo viável, para a gente conseguir validar alguma coisa. Então, primeiro a gente valida, depois a gente automatiza, depois a gente escala. A tia vai repetir. Primeiro valida, depois automatiza e depois escala. Eu já atuei em projetos, não posso dizer o nome da empresa por cláusula de confidencialidade, que gastou 12 milhões de reais num produto que não serviu para nada, porque não validou. É óbvio que vocês não vão gastar 12 milhões de reais, no máximo vocês vão gastar 120 reais assinando o Lovable, mas é o tempo de vocês, né? Então a gente também tem que focar muito nisso. O Lovable constrói, mas a gente precisa pensar. Como que a gente pode ter ajuda para pensar? A gente pode utilizar as nossas inteligências artificiais queridas, o ChatGPT, o Claude e o Manus, para nos ajudar a pensar, a criar esses requisitos. Então, a gente pode conversar com essa inteligência artificial, e hoje pela manhã eu estava numa consultoria individual com uma empresária, também com uma aluna, assim como vocês, que a gente estava na individual dela do clube, e o que a gente fez foi exatamente isso. Ela começou a conversar, a gente pediu para o ChatGPT montar um questionário de perguntas para ela, super robusto, de tudo que ela deveria responder para conseguir desenvolver um projeto, um produto dentro do Lovable digital específico, que era até de gestão financeira também, ela queria fazer ali para ela. E ele perguntando uma pergunta por vez, ela ia respondendo por áudio numa conversa, e no final ele entregava os requisitos. E ele entregou os requisitos no final para ela, para subir diretamente no Lovable já com o prompt pronto. Então, ajudou ela a pensar, ajudou ela a desenvolver também. Então, isso vocês podem fazer, podem e devem fazer. Então, vocês podem usar as outras IAs em vários papéis dentro dos modelos de desenvolvimento de soluções para tirar uma ideia do papel, para criar uma nova solução, para criar uma nova empresa. Eu não sei se a Rafaela Feijó está aqui, porque eu não consigo ver hoje todo mundo que está aqui na reunião, na aula, mas a Rafa Feijó, por exemplo, ela está criando a concorrência da empresa dela, ela tem uma empresa com 40 funcionários, ela está criando a própria concorrência dela, ela tem um escritório de contabilidade, e ela está criando um escritório de contabilidade digital. A concorrência dela com ela mesma, mas ela vai atingir um outro público com essa mesma finalidade, e vai fazer tudo usando o Lovable. Então, um caminho que sempre vai funcionar para a gente. Qual o problema que eu tenho? Quais são as regras? Quais são os requisitos? Qual que é o mínimo viável? A coisinha mais pequenininha que eu posso fazer para validar se deu certo, se me atende, se não atende? E como que eu vou e faço essa construção no final? E aí aqui eu trouxe um exemplo bem simples de prompt para vocês, né? Assim, bem simples mesmo, falando. Você é um Product Manager, eu quero criar um sistema para uma clínica de estética, que foi o exemplo que eu fui aqui. E aí você vai listar as funcionalidades, ou seja, o que você quer que tenha. Eu quero que o cliente consiga fazer um cadastro, eu quero que ele consiga selecionar o tipo de serviço que ele quer, né? E você começa ali a conversar com a IA e ela gera para você esses requisitos, né? Ajuda você a criar os requisitos. E aí, assim, a gente teria ali essas funcionalidades, os fluxos, as tabelas e as regras e o MVP totalmente pronto, feito pela IA. E aí, como que é a forma mais rápida de você fazer isso economizando tempo e créditos no Lovable?
Né? Tem aquela coisa, você quer 1.000 créditos no Novo ou R$ 2? Aqui um dia vai ter os programas de TV, vai ser assim. Então, não é mais a TV nem o PlayStation. Então, como que você vai fazer? Você vai começar pelos requisitos ali dentro. Então, você vai definir o que você precisa, o que você quer. Você vai desenvolver esse MVP. Depois, você vai fazer os testes e ver se funcionou. E aí, sim, você vai para essa melhoria. Então, na etapa 1 dos requisitos, você vai sempre responder: quem usa esse sistema e para que usa? Quais são as funcionalidades que eu quero que ele tenha? Né? Eu quero que ele extraia um relatório, eu quero que ele baixe relatório em PDF, eu quero que ele mande alguma coisa por WhatsApp. O que tem que ter ali dentro? Quais são os dados que existem? Então, aquele exemplo: dado de cliente, dado de produto, dado de compra, dado de pagamento. E quais são os fluxos principais dessa solução que você quer implementar? Então, se eu quero implementar uma solução para criar um gerador de notícias para blog, por exemplo, como eu criei recentemente, quem estava na última imersão, eu apresentei isso lá. Quais eram as funcionalidades, né? Quais eram os fluxos? O fluxo a pessoa primeiro tem que cadastrar a linha editorial do negócio dela, depois ela tem que falar do público-alvo, aí depois ela tem que trazer exemplos de assunto, aí ela valida. Então, a gente criar essa ordem de como que a gente quer que as coisas aconteçam, e a IA vai nos ensinando a desenvolver isso. E aqui no MVP, construir só o MVP e não tudo, não fazer o sistema gigantesco de uma só vez. Porque se a gente imaginem que a gente está criando uma obra, a gente está fazendo uma reforma, e a gente vai lá e cria a casa inteira, assim, de uma vez só. Pum. Aí depois a gente vê que teve um vazamento. A gente não ligou os canos da casa para ver se estava vazando, a gente não tentou ligar a luz durante a construção, a gente não fez nada disso. E aí a gente terminou a casa, agora a gente vai testar se a luz liga, se funciona, se não funciona, e a gente vê que vaza água, que a luz não liga. Como a gente já construiu a casa inteira, a gente não sabe dizer com facilidade onde está o vazamento. Talvez a gente tenha que colocar tudo abaixo para encontrar esse vazamento. Então, é isso que a gente quer evitar. Na etapa 3, vocês vão para o teste. Então, resolveu o problema que vocês tinham? Atendeu? Funcionou sem erros? Né? A pessoa que vai usar esse sistema, né? Que aqui é a usuária, parece até coisa de droga, né? Usuária. A usuária entendeu para que serve? Né? A pessoa que vai usar, o cliente final, está entendendo? Conseguiu se achar ali dentro? Depois a gente vai para a etapa 4, daí a gente vai fazer novas telas, vai melhorar o design, vai pensar em novos fluxos, vai botar uns frufrus para melhorar a experiência, né? Então, tudo a gente vai fazendo pequenos MVPs ali dentro e depois a gente melhora. Vou mostrar até para vocês um exemplo usando algo que vocês conhecem. Deixa eu pegar aqui o workbook. Esse é um exemplo de um exercício que a gente desenvolveu para as alunas irem fazendo e construindo os seus prompts ao longo da aula. Então, ir respondendo questionários, e aí isso era colado dentro de um prompt, e aí esse prompt era colado na IA e a gente viu o resultado. Esse foi o MVP de um gerador de prompt que a gente queria criar. A gente fez esse teste, né? A gente fez esse teste e viu como que performou, como que não performou, como que foi o resultado, se as alunas tiveram dificuldade ou facilidade. E aí, depois que a gente fez isso, a gente criou uma nova coisa. Vou pegar até o link aqui para vocês. Que foi, né, Gabi, na turma de vocês, da semana passada, a gente usou esse workbook, né? Então, a gente já fez ele lá com a turma, mas o que que a gente fez? Eu criei ontem para uma aula o que seria a melhoria daquilo, que é o gerador de prompt. Então, agora, ao invés da pessoa responder dentro do arquivo aqui, desse workbook, que já foi legal, que já deu resultado, que já fez as alunas chegarem até lá, agora elas iriam responder isso aqui dentro e depois elas iriam clicar em gerar prompt e aí geraria o prompt pronto para elas só copiarem. Então, a gente removeu uma etapa, que é a etapa de copiar e colar de um lugar para o outro e fica grande. Então, isso é a gente efetivamente ir fazendo esse processo de melhoria contínua, tá? Então, antes da gente ir para o próximo etapa, né, para a nossa próxima etapa, que é como que a gente faz essa automatização, eu antes queria aproveitar que todas estão aqui e dividir com vocês um pouco
e também fazer um pouco dessa reflexão de tudo que a gente vem construindo até aqui. Hoje, quem fez... Oi, Gabi. Oi, prof. Olha só, então o workbook que a gente fez na imersão é igual ao mapa do labirinto que tu entregou? Ele, mais bonitinho? Ele não é o mesmo, não tem a mesma finalidade, mas a estrutura do mapa do labirinto de ontem é o workbook. Então, o próximo workbook vai seguir aquela estrutura que você viu ontem. Então, vai ser uma aplicação onde vocês vão entrar, vão colocando respostas e automaticamente ele vai gerando os prompts só para vocês copiarem o prompt final. Então, é uma melhoria contínua que vai facilitando a jornada de aprendizagem de vocês. Mas como é que eu desenvolvi isso? Porque eu vi vocês usando e testando. E aí eu vi, opa, teve gente que escreveu muito e na hora de copiar se perdeu nas páginas. Ficou difícil. Eu tenho que remover essa dificuldade da aluna. Eu tenho que facilitar para ela. A gente só soube isso que eu testei. Perfeito, isso dá pra gente fazer com os clientes também, né? Totalmente. Começa com papel de pão, né? Eu brinco. Começa com papel de pão numa primeira versão, vai fazendo. Daí você vai ver, opa, esse é um prompt vencedor, ou esse é um modelo de trabalho vencedor, agora eu vou automatizar. Então eu vou pegar ali, vou separar uns 50 créditos do Lovable e vou criar essa plataforma geradora de prompt para vocês e vou entregar na mão de vocês, para que vocês consigam fazer. Vocês podem fazer isso pelos clientes também. Olha, a Gabi ela é mentora financeira, né? Ela atua totalmente focada na parte financeira, né, Gabi? Na gestão financeira, inadimplência. Isso. Fiz o pitch certo, tá. Aí imagine que você vai entregar para o seu cliente um protocolo para ele seguir, para ele se organizar financeiramente, que ele precisa mapear a vida financeira dele. Você vai fazer uma primeira vez uma planilha melhorada. Você vai pegar a planilha que você já tem hoje e vai jogar no Lovable. Ele já vai adorar, porque ninguém está fazendo isso, né? Ele já vai ter uma super experiência. Funcionou, deu certo, ele não teve dúvida. Teu próximo passo pode ser criar um campo em que ele importa as faturas do cartão de crédito. E o próprio Lovable classifica para ele, sem ele precisar fazer isso. E aí você vai incrementando até se tornar um grande projeto. Perfeito, perfeito. É isso, é isso. Por isso que eu fui na imersão. Quero evoluir para isso. Vamos aos pouquinhos. Exatamente. A gente ter um grande negócio, uma grande solução que antes, para você ter, você teria que ter ali uma grande equipe, um investimento absurdo, né? Um investimento absurdo, 500, 300 mil dólares sobre isso. Show. Valeu. Mas antes da gente voltar ali para como que a gente faz isso, eu queria dividir um pouco com vocês, queria que vocês pensassem um pouco em tudo que vocês já construíram, desde que vocês participaram da imersão. A gente tem aqui alunas que participaram da imersão de maio, a gente tem alunos que participaram da imersão da semana passada, que estão passando pelo primeiro ciclo dos 30 dias de aulas junto conosco, né? E eu queria que vocês pensassem tudo que antes de vocês irem para a imersão, vocês tinham dúvidas, o que vocês iam entender, o que tinha lá, se ia ajudar, se não ia ajudar, né? E vocês viram lá na prática e estão vendo que a inteligência artificial, ela não é sobre a gente brincar com o ChatGPT, não é sobre a gente fazer perguntas, é efetivamente a camada de inteligência que estava faltando para levar o negócio de vocês para o próximo nível e também nos ajudar a organizar o caos que a gente sabe que sente com a sobrecarga mental, com tudo que está sempre acontecendo, a gente tem que pensar em tudo. E olhar para isso, né? Pensar, olha, eu cheguei lá, eu não sabia fazer isso, agora eu sei que eu posso fazer muitas coisas, eu me sinto confiante em fazer e sei fazer também. Então, vocês já perceberam que há muito a construir, que tem um grande caminho pela frente. Mas, ao mesmo tempo, eu também sempre divido, né? Sou sempre muito honesta e divido muito essa verdade, a verdade até do que eu vejo muitas vezes acontecendo. Tudo isso que a gente fez é uma jornada e um aprendizado que vocês precisam colocar em prática. Vocês não podem se permitir vir aqui na aula, olhar, aprender e deixar isso na gaveta, sair com a clareza. E vocês precisam ter um ambiente de execução para sustentar isso. É por isso que a gente está aqui. A imersão foi semana passada. Eu poderia ter entregue a imersão para vocês? Um beijo, gente. Me liguem a próxima vez que vocês quiserem falar de IA. Por que eu estou aqui? Do mesmo jeito que a minha personal trainer me fez treinar hoje de manhã, eu estou até agora aqui, ó, de
de legging, porque não deu tempo de treinar, tomar banho, entrar em reunião, e eu tô que nem o William Bonner aqui com vocês. Do mesmo jeito que eu só treinei porque ela veio aqui me tirar nesse dia frio, cheio de compromissos que eu tava, é por isso que eu tô aqui, para forçar vocês e para ser, além dessa pessoa que motiva, que estimula, que orienta, também ser essa pessoa que cobra. Também é um pouco do meu papel e um pouquinho da minha personalidade fazer um pouco disso. Então, eu não quero que vocês, na segunda-feira, sentem na frente de um computador, o WhatsApp vai começar a apitar, os clientes vão começar a cobrar vocês vão ter gente perguntando o que tem para fazer, e a IA vai virar de novo um Google otimizado. Tudo que a gente já viu, tudo que vocês viram na imersão, tudo que vocês estão vendo nessas aulas, vão ver nas próximas, é uma quantidade enorme de possibilidade. Vocês já sabem o caminho, mas para que esse conhecimento, eles efetivamente virem dinheiro no bolso de vocês, virem dinheiro no caixa, virem tempo livre na agenda, que nem a gente está falando aqui, criar novos produtos, se colocar diferente no mercado. É muito diferente eu ser uma empreendedora, uma empresária que oferece uma consultoria e ser uma empreendedora e uma empresária que oferece uma solução para o negócio da pessoa baseada em tecnologia e inteligência. São coisas diferentes, a gente se posiciona diferente, o nosso valor no mercado é diferente. E para isso acontecer, vocês precisam de consistência, de intensidade e de acompanhamento. E é exatamente nesse movimento e pensando nisso que eu não quero que a teoria, né, ela fique só bonita, que ela fique só no discurso. Até esqueci de passar os slides aqui. Que ela fique só no discurso para a gente. Eu quero efetivamente que vocês tenham essa execução e esse resultado para que vocês saiam desse movimento de operária, né? Que eu falo que é quando a gente tem que pensar em tudo do negócio, que a gente se torna a funcionária mais cara que tem, né? Então, a gente custa muito para o negócio, a gente atua como funcionária, não como dona. Para vocês criarem um negócio de vocês, fazerem um negócio de vocês crescer, a ponto de vocês terem uma cadeira de CEO. Porque um negócio grande precisa ter uma cadeira de CEO. Então, essa é a transformação que eu quero que vocês consigam fazer. E isso não é a teoria, vocês estão vendo isso, vocês já estão vivendo isso. E é por isso que, para algumas pessoas, é a primeira vez que elas vão estar vendo essa solução, para as meninas é a segunda. Mas é por isso que a gente criou o clube, o Uma AI Club, que ele não é um programa não é um curso de IA, ele efetivamente é um programa de aceleração de negócios, porque a gente ensinar IA, gurias. Vocês abrem o TikTok e tem um menino de 18 anos ensinando vocês a mexer no cloud. E falando, pega esse prompt, faz isso. Para o negócio crescer e chegar nos resultados que a gente vê que só 6% das empresas têm, vocês precisam de um programa de aceleração de inteligência aplicada. Não dá só para falar de IA. A gente precisa falar de estruturação de negócio, que nem aqui, estruturação de tecnologia usando IA. E é exatamente por isso que a gente criou o clube e uma jornada de 6 meses. Quando eu falo para as pessoas que a gente se envolveu por 6 meses, você vai ficar 6 meses dando aula toda semana? Eu falei, mas é claro que sim. Então, vão ser 6 meses com aula toda semana, exatamente para tirar o negócio de vocês da posição em que ele está e colocar o negócio de vocês numa posição super diferente no mercado, em posicionamento, em produto, em solução, em qualidade, em estratégia, que nem eu brinco, as fucking CEOs se formando no final do ano. Então, a gente tem 6 meses para ir desenvolvendo essa grande solução para vocês colocarem no negócio de vocês e para que vocês consigam efetivamente ter esse resultado com acompanhamento. E o que tem, né, dentro desse clube? Esse clube, ele é para quem já tem um negócio rodando, né, para quem já está faturando de alguma forma, mas ainda tudo depende de si, mas precisa ter previsibilidade de venda, precisa ter mais cliente, mas para ter mais cliente tem que contratar a gente para ajudar, mas para contratar a gente para ajudar tem que ter mais cliente e que está presa nesse labirinto. Não é para quem, né, quer aprender a fazer, a viralizar ali nas redes sociais, porque ele é um programa de negócios, ele é um programa de inteligência de negócio muito sério que exige muito comprometimento. E o valor que esse clube ele tem, via de regras, ele é um valor de R$ 3.500 em termos de investimento. Mas que para quem já fez a imersão, e é por isso que eu estou apresentando isso para vocês, para quem já fez a imersão, ele tem um valor promocional de 10 vezes R$ 309. Então, ele é feito em 10 vezes, é um investimento que dá R$ 500 de desconto. E a gente tem, além disso, um encontro exclusivo que vai ser num lugar incrível, que eu postei nas redes sociais, quem já me seguiu nas redes sociais pegou o spoiler, num lugar incrível, que só servem 10 pessoas, que é uma imersão estratégica de negócios, um dia inteiro, que vocês vão entrar com um problema do cliente e a gente vai sair de lá com uma ideia de negócio desenvolvida. Eu até passei o último final de semana inteiro num curso desenvolvendo isso. Também botei spoilers nas redes sociais.
desenvolvendo essa jornada junto com vocês. E a gente só tem 10 vagas, a gente já fechou 5 vagas da imersão da semana passada, a gente tem mais 5. E além disso, a gente tem 1 hora de consultoria individual comigo para pensar no que a gente vai focar no negócio de vocês pelos próximos 6 meses juntas e com toda a minha rede de contatos também. Que ia ser online, mas ela está sendo presencial. Então, já tem agenda para agendamentos na terça da semana que vem e na outra terça-feira. Então, quem hoje decidir que faz sentido e que precisa ter esse apoio, quer levar o negócio para um novo nível, para um novo patamar, tendo esse ambiente com mulheres incríveis que se impulsiona, tendo esse ambiente que puxa, que eleva o nível, que eleva a régua, que vocês também contribuem diretamente para elevar esse nível, essa régua, para quem fizer sentido já consegue marcar sua consultoria para a semana que vem, para a gente começar o quanto antes essa ação. Então, como eu sempre falo, a nossa excelência, ela não aceita o caos. Tem muita coisa que a IA sabe fazer, mas tem coisas que a gente precisa estruturar enquanto negócio e que a IA vai nos acelerar muito para isso. Então, para quem fizer sentido esse programa de aceleração de negócio, esse programa de aceleração aplicada, a gente vai ter aí 6 meses de atuação semanal ao vivo. A gente vai ter a cada 2 meses experiências presenciais para fazer aquilo que a IA não faz por nós. Então, a gente sai, vai dar uma visitinha na Salton, fala sobre estratégia com a equipe da Salton, volta, faz umas coisinhas assim. A cada 2 meses a gente vai ter esses encontros presenciais. Aulas ao vivo toda semana, que se vocês não entrarem, por isso que eu falo que tem que estar comprometida. Quem não entrar, eu vou no privado, eu chamo, posso até botar umas vezes alunas do programa do ciclo passado para falar com vocês, que eu dou uma incomodada, mas vocês chegam onde tem que chegar, vocês têm ROI, né? Esse é o objetivo, vocês têm retorno sobre investimento. E mentoria técnica para a gente conseguir fazer essas integrações que vocês estão vendo aqui cada vez mais rebuscadas, porque vai ter momentos que vocês vão falar, travei aqui, não sei o que aconteceu, o sistema bugou, e aí é aquele momento da casa, né? E aí a gente chama os universitários para eles nos ajudarem a fazer isso nas mentorias técnicas. Então, meninas, para quem fizer sentido esse movimento, a gente nos avisa, né? Pode ficar aqui no final da aula que a gente conversa, tira dúvida de como vai funcionar. A gente não precisa fazer o acerto financeiro agora, até porque a gente sabe que precisa organizar caixa, mas a gente faz a reserva, uma taxa de reserva com vocês, e depois a gente, né, organiza ali o pagamento dessas parcelas, como que serve no caixa. O objetivo é que vocês consigam pagar essa imersão logo nas primeiras 2 semanas dele, né? Que eu falo, quem investiu na imersão já pagou a imersão no dia que estava lá, só fazendo site. E ainda saiu com crédito no bolso, né? A gente espera exatamente isso aqui. Então, a gente quer muito ROI e pessoas muito comprometidas a fazer isso. Feito, voltando então para a nossa aula, tá? Agora, passados os comerciais, vamos voltar aqui para a nossa aula. Então, depois que a gente melhora, como eu mostrei para vocês ali o exemplo, a gente vai para a nossa etapa de automatização. Então, a gente vai começar a fazer essas integrações entre diferentes sistemas e é exatamente por isso que a gente quer que vocês tenham acesso a essas mentorias técnicas, para que vocês consigam, por exemplo, fazer uma automatização se conectando com o sistema da Receita Federal para pegar uma mudança de alguma coisa, com o sistema de algum órgão, que nem no escritório de contabilidade da Rafa, todo dia muda alguma coisa. E aí ela foi lá e ela pagava todos os meses uma licença de alguma coisa para receber um e-mail com esse resumo. Desculpa a minha ignorância, eu não sei dizer muito como que é, mas ela mesma criou essa integração. A gente deu um suporte de mentoria técnica ali à parte para ela, né? A gente antecipou essa mentoria, como ela contratou ali o clube, e ela conseguiu fazer essa conexão que agora ela recebe no WhatsApp dela toda vez que tem alguma mudança de algo que impacta a contabilidade. E tem muita por conta da reforma tributária, tá tendo muita coisa. E depois a gente vai escalar. E aí a gente começa a olhar para dashboard, para dado, para multiusuários. Então imagina você criar uma super plataforma, entregar para o seu cliente um login e uma senha, e ele vai acessar a sua plataforma para tudo. Então, né, nesse exemplo aqui da Gabi, por exemplo, os clientes dela que contratam o serviço dela tem uma jornada toda gamificada online, ali, cada um tem um login e uma senha, ficam os dados salvos. Quando, antes de uma sessão presencial de uma mentoria individual com a Gabi, ela consegue entrar dentro do sistema, ver como que foi, pegar os dados daquele cliente, porque daí é tudo integração, ele não tem como mentir que não gastou, né, tá ali. Então, ela consegue analisar isso e entregar mais valor agregado.
que a gente não quer que vocês façam em termos de identidade visual? A gente não quer que vocês peçam para o Lovable criar um site bonito. Não é essa a ideia. Cria um site bonito. A gente vai aprender agora aqui como que a gente vai fazer para o Lovable seguir a nossa identidade visual, tá? André, mas eu não tenho uma identidade visual ainda. Não tem problema. Nessa semana, inclusive, eu produzi um conteúdo sobre isso e criei um prompt matador e vencedor que eu posso enviar para vocês ali no grupo para ajudar vocês a criarem essa identidade visual, tá? Dentro do negócio de vocês. E aí, como que a gente faz o Lovable entender isso? Para fazer, por exemplo, apresentações como essa que vocês estão vendo. Está dentro da minha identidade visual. A gente vai lá, vai usar o prompt da identidade visual que eu fiz. Deixa eu até pegar aqui. Design System. Deixa eu ver se está aqui. Eu abro tanta coisa, gente. Se eu for tentar lembrar o nome. Eu mandei para Amanda. Só um minuto. Eu vou pegar aqui como que eu mandei para ela. E aí eu mostro para vocês como que é esse prompt. A gente vai pegar esse prompt, que ele nos ajuda a definir como que tem que ser a nossa identidade de marca, que ele é composto por 2 prompts. Eu vou botar já ali no grupo também. E ele vai entregar para vocês um material igual a esse aqui, ó. Só um momento, quem sabe fazer ao vivo. Eu não ia mostrar essa parte, mas resolvi mostrar, porque vai ficar mais elucidativo para vocês. Ai. Perfeito. Tá aqui. Então, esse aqui é o prompt. O primeiro prompt de criação de design system da marca, ele é um questionário. Então, a gente vai lá e vai responder algumas perguntas, né? Vai colocar esse questionário dentro da IA, no Cláudio do Manus, e ele vai perguntando para a gente, pergunta a pergunta, coisas que são importantes para ele definir o posicionamento e a estratégia do nosso branding. Então, ele vai dizer qual é o principal dor que o produto ou o serviço resolve, por que decidiu criar essa marca, qual que é a história ou motivação por trás dela. Ele vai te perguntando tudo isso. Depois que você termina de responder tudo isso, a gente pega e copia essas respostas que ele vai entregar para a gente e usa junto com esse prompt aqui, que aí tem essa versão no cloud, no plano pago. Então, tem um prompt para o plano pago, porque é bem mais robusto, tá? E a gente também fez um prompt que vai entregar também um design system, mas usando o método gratuito. Olha lá para baixo, ele é bem grande mesmo, tá? Aqui. Que também serve para usar no plano gratuito, para desenvolver esse design system. Feito isso, quando você rodar esse sistema desse design system, ele vai entregar para você um arquivo como esse aqui, que é um arquivo com um design system, com uma identidade visual. Tá aqui, ó. Tudo aqui vai explicar as cores que ele escolheu dentro do que vocês conversaram, qual é o tipo de fonte que você tem que trabalhar, como que você faz, né? Ele coloca detalhamento, o nível de detalhe super grande. Como que tem que ser os logos, tá? Como que tem que ser os botões, ó. Ele faz até botão. Como que vai ser o botão para baixar, por exemplo, alguma coisa. Aquele prompt entrega tudo isso para vocês. Como que tem que ser um card? Olha aqui o comportamento, ó. Passei a mão, mexeu. Passei a mão, mexeu. Ele entrega tudo isso para você. Só que aí, como é que eu faço para o Lovable entender isso? Para ele sempre fazer assim. Para ele seguir isso. A gente tem 2 formas, tá? Olha o nível de completo que é, gente. É magnífico, não? Isso é um produto, tá? Isso é um serviço. Para quem trabalha com criação de marca, isso é um serviço. Você pode vender isso aqui por, sei lá, 3, 5 mil reais facilmente, assim, tá?
Então, como que eu faço agora para o Lovable criar páginas? Exatamente assim, seguindo esse design system. A gente tem duas opções. Na primeira opção, que é a mais simples, como o prompt que eu vou passar para vocês é super completo e entrega isso aqui tá numa página da internet e também é o que a gente chama de código HTML. É um código, tá? Tem um código aqui dentro. A gente pode pegar esse arquivo, subir ele no Lovable e pedir para o Lovable interpretar a identidade visual e tudo que está escrito dentro desse manual da marca, porque você vai criar uma solução usando esse manual. Daí vai ser a primeira coisa que você vai pedir para o Lovable. Você vai entrar e vai pedir para ele entender e armazenar essas informações dentro do projeto, e aí depois você constrói o projeto. A outra alternativa é você pegar isso daqui que você está vendo, essas regras, e aí a gente vai para o modo avançado, tá? E você vai pedir lá para o ChatGPT ou para outra IA fazer uma coisa que é assim, ó. Eu vou copiar e vou colar aqui. Deixa eu ver. Eu vou fazendo manus. Fazendo manus. Por que eu vou fazer no Manus e não no ChatGPT? Porque o Manus, por ter um sistema de agente, ele consegue acessar e interpretar links melhor. Mas esse mesmo arquivo aqui é um arquivo para download. Eu poderia fazer o download desse arquivo e subir ele também, tá? Mas vou fazer como provavelmente vocês fariam. Eu pego esse link aqui, aí eu vou lá no ChatGPT, como eu sempre ensino a vocês, e vou fazer o seguinte. Vou usar a estratégia de metaprompt. ChatGPT, eu quero fornecer para o Cloud o link contendo todas as informações de um design system dentro de uma página da internet. Nesse design system tem a cor da minha marca, a cor da minha empresa, tipografia, como tem que ser o botão, várias informações detalhadas. Eu quero que você crie um prompt para que eu peça para o Manus extrair o JSON, vocês já vão entender, o JSON desse design system para eu poder importar esse JSON no Lovable. Me entregue o prompt para eu pedir para o Manus fazer isso. Enquanto ele pensa, eu vou traduzir para vocês. JSON é uma linguagem de programação. E é por isso que eu falo, meninas. Eu poderia ensinar vocês a usar sua IA, mas toda a ciência de desenvolvimento de software, de desenvolvimento de negócio, estratégia de precificação, desenvolvimento de produtos, toda essa bagagem, que é tudo que eu fiz ao longo da vida, ela exatamente se soma aqui para a gente conseguir entregar mais profundidade e fazer coisas que a gente não vê por aí, que não tem cara de IA, que, né, são coisas magníficas, assim. Então, o que é o JSON? O JSON, ele é um código que ele é como se fosse uma linguagem universal de programação. Quando eu tenho um JSON e eu subo em qualquer serviço que faz código, ele consegue ler com facilidade o que está ali dentro. Então, se eu subo um JSON dentro do Lovable, ele não tem tanta margem para erro quanto se eu subo o link, para ele interpretar o link. Então, por isso que eu falo, dá para fazer dos dois jeitos? Dá para fazer dos dois jeitos. Esse jeito é um jeito mais avançado e que vocês podem usar para tudo. Então, vocês podem pegar uma foto na internet que vocês gostaram, que vocês querem recriar essa foto, sendo vocês, por exemplo, com vocês na foto, e aí vocês podem pedir para o ChatGPT ou para outra IA extrair o JSON daquela foto, e aí vocês vão subir o JSON daquela foto no Gemini, no Nano Banana, para ele criar uma foto de vocês igual àquela. Porque é código, tem menos margem para subjetividade da IA. Fez o prompt aqui, joguei o link, joguei o prompt, botei a rodar. E aí o Manus vai ficar aqui pensando. Quando o Manus terminar, ele vai me gerar um arquivo com esse JSON que eu vou subir ele no Lovable. Então, eu vou ir lá. E quando eu for desenvolver o meu projeto, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser subir aqui a ação. E aí a gente pode fazer a mesma coisa. Ó. Cria um prompt para eu pedir para o Lovable, a partir de um código de JSON, entender, interpretar e armazenar as informações do meu design system para que ele utilize esses dados para criar tudo que eu pedi para ele com a minha marca. Meta prompt, de novo.
Venho para cá. Ele vai entregar esse prompt para mim. Copiei, colei. Eu iria vir aqui. E aí eu vou esperar para subir o arquivo aqui para vocês verem. Eu poderia ter pedido para o ChatGPT fazer a mesma coisa com ele utilizando um link. Mesma coisa, ele daria um prompt, a gente colaria aqui, e o Lovable faria. A partir do momento em que isso acontece, o Lovable passa a ter o nosso design dentro dele, e acontece uma coisa mágica, deixa eu ver. Ah, tá, tem que autorizar. Acontece uma coisa mágica, que é todas as vezes que vocês forem construir uma nova coisa dentro do Lovable, vocês não vão precisar mais ensinar ele isso. Vocês vão vir e vão falar assim, crie o projeto usando o design de. Vocês vão botar um arroba e vai abrir toda a lista de projetos de vocês. E aí vocês vão escolher da onde que ele quer, da onde você quer que pegue esse design system. O que isso garante para vocês? Que não importa se eu montei esse PPT ou se eu montei esse PPT na semana passada, ele vai sempre ter o mesmo design, ele vai manter a identidade da nossa marca permanente, porque é o que ele gravou no banco de dados dele como raiz, e aí eu só replico sempre esse mesmo design. Oi, Lê. Oi, não desconsidera. Considera, mas eu adorei isso. Foi sem querer. Me emocionei, fiquei emocionada, fiquei louca. Não, agora eu tô assim, ó, sério, agora eu ganhei o dia, porque eu não aguento mais ficar carregando coisa e achando arquivo e buscando arquivo, socorro. Isso aí, meu bem. Amei. É vida. E é isso que eu faço, gurias. Toda vez que eu vou criar uma nova apresentação, pode ver, tudo com a minha cara, sempre. Por quê? Porque eu fui lá e desenvolvi isso uma vez, ó. Nem parece que muda, ó, de uma para outra, às vezes vai que é a mesma coisa. Porque eu desenvolvi uma vez, eu vou utilizando. E aí eu tenho uma pasta, claro, para cada tipo de projeto que eu tenho. Então, se eu tenho vários projetos, eu posso ter várias identidades visuais diferentes, né? E assim a gente vai fazendo. Andrea, deixa eu fazer uma pergunta no quesito pagamento, tá? Eu não entendi muito bem como ele funciona. Eu posso comprar créditos, que eu vi ali que eu acho que o menor valor era $25? Sim, você pode comprar créditos, que o menor valor é $25, e você pode fazer como se fosse uma recarga pré-paga, sabe? Tá. E aí o ideal, então, é sempre que eu faça os prompts para eu usar de forma adequada. Por exemplo, ontem eu até usei mais prompt para mexer, e aí eu vi que rendeu muito mais, porque eles dão diários, né? Eu acho que são 5 tokens por dia. Você ganha 5 por dia, sim. E aí você vai. Quando chega no 5, você pode voltar no dia seguinte, né? E continuar usando e comprando conforme precisa. Tá, Vale. porque ontem eu consegui render muito com o que eu tinha lá diário, em vista das outras vezes que eu não criava prompt, que eu ia pedindo coisa, sabe? Sim, é porque pensa assim, toda vez que você faz um plan, que você pede um Lovable, ele consome um crédito. Então ele vai pensando nisso. Deixa eu só fazer uma pausa, já termino de responder. O que aconteceu aqui? O Manus não conseguiu ler o HTML. Ele pediu para eu subir o arquivo HTML. Então eu estou subindo aquele mesmo arquivo que eu falei para vocês aqui, daí para ele conseguir fazer o trabalho dele, tá? Voltando a ler. Então, o Lovable, todas as vezes que a gente cria prompts para falar com ele, lembra, a máquina conversa melhor com máquina, né? A gente conversa melhor com o humano. Você vai conseguir chegar no mesmo lugar falando direto com o Lovable? Você vai conseguir chegar, com certeza. Mas se você for pedindo para o ChatGPT ou outra AI que você escolher para fazer os prompts, você tende a ter uma entrega mais completa, porque o ChatGPT sabe muitas coisas que às vezes a gente não sabe, né? Tem vezes que ele me sugere até coisas, assim, que ele é muito proativo, né? Ele foi treinado para isso. Então, ele sugere algumas coisas que eu não tinha pensado. Ele, olha, você pediu isso, eu fiz, mas o que você acha da gente fazer tal coisa? Né? Então, ele fica sugerindo. E aí, com isso, você economiza créditos. Mas toda vez que você usa o plan aqui, toda vez que você usar um plan, é um crédito. Tá, então cada pedido que eu fizer, o plano que tu diz é a mensagem que eu vou mandar, né? O comando. É quando ele te manda um plano para você aprovar antes dele executar. Porque
No Lovable, a gente tem as duas modalidades, que é a modalidade do Beauty, que ele já sai construindo e não te apresenta nada, e ele tem a modalidade do Plan, que ele te apresenta antes um plano, né? Tipo, ó, deixa eu ver se eu entendi entendi. certo. Lembrei, tá. Isso. Aí, quando você usa o Plan, ele vai consumir um crédito. Eu sempre uso e sempre indico a usar, principalmente quando a gente está se aventurando as primeiras vezes para garantir a interpretação, né? Que ele interpretou da forma correta para a gente todos os dados e todas as informações ali. Tá bom, obrigada. De nada. Deixa eu ver se agora foi. Agora vai. .com.br, senão a gente vai para o cloud tentar fazer. Ah, fez. Ó, aí ele entregou o JSON. Gente, o JSON é isso aqui, ó. JSON, meninas JSON. Esse é ele, não é o JSON da máscara e do facão, é esse aqui. Então, tudo isso daqui é o design system de vocês traduzido para a máquina, tá? Aí eu vou vir aqui, vou baixar esse JSON num arquivo. Eu não sei se o Lovable vai conseguir interpretar ele ou se eu vou ter que colar o texto inteiro. Não sei se não lembro agora, faz tempo que eu não faço. Deixa eu ver. Downloads. Ó, subiu. Tá. Ele deu o arquivo. E aí eu vou anexar o JSON aqui e vou colocar a rodar. A partir de agora, daí o Lovable vai ficar ali pensando um bom tempo, mas ele vai aprender sobre o meu design system. E aí, se tiver alguma coisinha ou outra que eu achei que não ficou bacana, aí eu peço para ele corrigir. Né? A gente vai corrigindo, mas o banco de dados vai ficar armazenado aqui. Então, dessa forma, vocês conseguem fazer desenvolvimentos de produto, desenvolvimento de softwares, que além de serem funcionais, de atenderem os requisitos, de atenderem a necessidade de vocês, do cliente de vocês, que também sejam bonitos, que também representem a marca de vocês onde vocês forem, tá? Então, foi exatamente essa ação que a gente fez agora, né, de colocar ali dentro, colocar a marca dentro do Lovable, que é mais uma camada de profundidade, mas ele não é obrigatório. De novo, vocês podem usar referências visuais, vocês podem pegar, por exemplo, tem gente que pega no Pinterest, vai lá, o Pinterest é uma página de referência, tem pessoas que entram aqui dentro da página de referências e procura, eu quero um design de marca, design system elegante. Aí fica tudo igual, né? Mas tudo bem. Daí a pessoa vai vir aqui e aí ela recebe, por exemplo, essa paleta aqui. Ela pode pegar essa paleta, baixar essa paleta, copiar e colar lá dentro, que ela vai entender, que o Lovable vai entender. Gostei muito desse design desse site, olha que lindo, também quero. Quero que o meu site seja exatamente assim. Baixo essa imagem, peço para o Lovable interpretar e criar o design system a partir disso. Ele também consegue fazer com referência, mas como eu estou aqui tratando com vocês já, né, num nível de negócio grande, como eu falo, agora a gente tem as ferramentas para agir como se nós fôssemos uma grande corporação, uma grande empresa, com todos aqueles funcionários que a gente viu lá no início. Então, ensinar vocês da profundidade da diferenciação, porque ninguém ensina isso. Porque só ensina isso quem efetivamente atuou dentro de uma área da TI, né? Então, é mais difícil da gente conseguir ver esse tipo de conteúdo pela internet. E o nosso papel, então, da empreendedora, dito isso, tudo que a gente falou, não é programar, é vocês decidirem. Vocês não precisam saber programar, vocês não precisam entender código, vocês precisam decidir o que é melhor para o negócio de vocês. E vocês já têm esse repertório, vocês já sabem o que é melhor para o cliente, qual que é a dor do cliente, o que vocês podem criar. Tudo isso sempre esteve no campo das ideias, mas agora a gente consegue levar para uma jornada de execução, que é, então, quando a gente sai aí, né, de uma usuária de IA, quando a gente começou lá na trajetória junto com vocês, antes das aulas, vocês já usavam IA. Depois, vocês começaram a criar prompts cada vez mais rebuscados, e esses prompts foi criando para vocês algumas soluções. E aí, isso levou vocês a arquitetar negócios, novos modelos de negócio, novos modelos de precificação, e que leva vocês a terem uma cadeira de CEO, né, apoiada pela performance da IA. Então, no exercício final, para vocês pensarem e responderem, né, quais são os dados que hoje já tem no negócio de vocês, quais são os processos repetitivos que você tem, o que poderia ser automatizado e qual sistema que vocês poderiam criar primeiro. Tudo isso vocês já sentem essas dores todos os dias, seja a dor de vocês, enquanto empresárias, empreendedoras, liderando o dia a dia, seja enquanto time de vocês também.
tá bem? E a IA, ela não substitui as empreendedoras, ela potencializa aquelas que efetivamente aprendem a transformar problemas em soluções, problemas em sistemas. E essa foi a nossa aula de hoje, de como tirar uma ideia do papel e como desenvolver um produto, uma solução, um software, um aplicativo, usando o Lovable de uma forma diferente, de uma forma muito mais profunda, para que vocês consigam ter essas ideias. E eu quero ver os negócios de vocês crescendo, né? Que nem eu já falei para vocês da Kivian, que criou um aplicativo, né, de gestão do ciclo menstrual, da menopausa, então, tudo isso. Então, sempre recapitulando, né, a gente precisa de requisitos, de regras, a IA nos ajuda a levantar esses requisitos, criem prompts. Desses requisitos, a gente vai ter essas regras para fazer um MVP, a gente vai testar esse MVP, vai melhorar ele, vai incrementar. E quando ele estiver bom, aí a gente escala. Aí a gente pode fazer um investimento grande em tráfego, por exemplo. Eu já sei que essa solução está boa, né? Eu já sei que isso entrega, então eu posso vender mais, posso me arriscar mais. E isso nos dá mais segurança. Mulherada incrível, fez sentido essa jornada com vocês aqui? Sim, que bom. Eu quero ver muitos projetos de vocês nascendo, quero ver muitos projetos. Para quem fez o nosso primeiro, para quem fez a nossa imersão do nosso dia 15 de maio, essa é a nossa última aula do clube, né? A última demonstração, o último gostinho dos 30 dias de ciclo que a gente combinou e que a gente entregou para vocês. Mas eu realmente espero que essa jornada não pare aqui. Eu não quero que a IA vire algo que vocês poderiam ter feito. Eu não quero que em 2 anos a gente pense, putz, eu não surfei a onda, eu estava lá primeiro e eu não aproveitei. É muito, eu posso falar por mim. Eu lembro que em 2018 eu comecei a produzir conteúdo no Instagram, nas redes sociais, de brincadeira, porque eu não sei ensinar, eu já trabalhava na área da educação, trabalhava na universidade, sempre gostei, então, vou produzir conteúdo aqui. Só que eu não levei a sério aquele conteúdo, eu fazia porque me fazia bem, porque eu via que as pessoas tinham resultado, eu ensinava muita gestão do tempo na época, assim, ensinava muito, muito, muito isso. Tudo pro bono, assim, não cobrava, tá? Me fazia feliz. E aí depois eu olhei, assim, o tempo passou e eu comecei a ver um monte de gente com menos qualificação que eu, umas gurias assim, ó. Eu tenho qualificação, se eu pegar a quantidade de diploma que eu tenho, é uma loucura, assim, porque eu sempre fui maluca, enfim, porque na minha família as pessoas não tiveram a oportunidade de estudar, então como a minha mãe fez questão de eu ter, eu valorizei muito isso, né? E aí tinha gente que não sabia do que estava falando, que nem agora, na era da IA, tem um monte de gente que nem sabe, não ensina IA e não sabe 1/10 disso que agora você sabe. E está ensinando IA. E aí eu via aquele monte de gente, eu falava, cara, essas pessoas estão em umas empresas grandes. E eu não surfei a onda, me disseram, Andrea, tem esse negócio de produto digital, de produto, entra nisso. E eu, não, eu sou uma mulher corporativa, eu não vou fazer. Então eu não quero que em 2 anos vocês olhem para isso, né? Assim, tipo, poxa, lá no início ninguém sabia, eu não surfei. Usem esse momento, usem esse tempo que a gente está, esse tempo que a gente tem, para vocês criarem soluções, para vocês saírem na frente. É um baita diferencial competitivo. Empresa grande não consegue fazer o que vocês conseguem fazer, na velocidade que vocês estão conseguindo fazer, junto com a IA. E eu espero de verdade que vocês participem, né, do nosso programa de aceleração de negócios, que eu continue vendo vocês todas as semanas pelos próximos 6 meses e presencialmente também. Quem for fazer, a gente vai mandar o link já para agendar a consultoria, para agendar esse horário, para a gente conseguir fazer ainda dentro do mês de junho, porque o nosso programa ele inicia em julho, né? Ele tem um ciclo de 6 meses, então, sendo dentro de junho, você já começa com o pé na frente lá em julho com o nosso programa. Dúvidas, traumas, ressentimentos, como posso ajudá-las mais, gurias? Me contem o que vocês estão fazendo com o Lovable, que eu vi aqui que vocês estão fazendo a 1000 e eu quero saber tudo. Menina, eu estou aqui, eu tenho, além de supervisora financeira, eu faço umas vendas, né? E com isso eu faço vendas de roupas fitness, semi-joias, perfumes Natura e Boticário, e eu tenho que gerar controles no Excel, eu acabo gerando controles no Excel de acompanhamento das minhas vendas, tá?
Com isso, eu acabo fazendo 4 acompanhamentos. Um de vendas, um de acerto das semijoias, um de acerto da Romance, que é a roupa fitness, e mais os clientes. Eu estou alucinada montando para eu criar uma planilha para me abrir para as outras 3, sabe? Uhum. Então, eu estou aqui, vou digitando e vou mexendo e já. A única coisa que eu ainda estou usando gratuito, então eu estou limitado, né? Sim, sim. Mas eu estou bem empolgada. Acabei de gerar uma parte aqui que ele já me dá as instruções do que eu tenho que botar para ele, a data, o nome do cliente, tudo certinho, para ele fazer os filtros, para ele mesmo ir montando as outras e eu não precisar acompanhar as outras 4 planilhas, né? Sim. E aí eles vão se integrando. Sim, aí vai se integrando, porque o que que acontece? Os produtos Natura e Boticário são compras minhas. E as semijoias e as roupas fitness é consignado. Então, eu tenho que ter um acompanhamento para ir acertar na loja também, né? Então, eu acabo fazendo esse controle paralelo e fora que eu também tenho que ter o controle do cliente para eu cobrar. Ele está te pagando, né? Se não tá. Isso, para ver se está no vencimento, para ver se está tudo certinho. Então, eu estou realizada. Coisa boa. Até, André, não sei se tu usa alguma plataforma de pagamento, assim, mas Uhum. eu comecei a usar o Asas, que é esse até que eu mostrei aqui para vocês, e eu adorei ele, enfim, ele tem uma taxa super baixa, não tô ganhando comissão, tá, guria? Não estou ganhando comissão. Não é publi, não estamos mais nos comerciais. Ele cobra uma taxa super baixa e ele tem uma modalidade muito legal que ele cobra o teu cliente por ti sem ser tu cobrando. Eu, particularmente, tenho muito problema de cobrar, tá? Sim. Eu tô falando de fazer pitch, de cobrar. Então, assim, se eu fosse bilionária já, eu estaria fazendo exatamente o que eu tô fazendo agora, entende? Assim, então, tipo, eu tenho um pouco desse problema do gosto do que eu faço e depois a gente vê. E aí, eu gostei porque eu vou lá, eu gero a cobrança para a pessoa e eu configuro os lembretes. E aí, Sim. lembra a pessoa 5 dias antes, 10 dias antes, 1 dia antes, lembra que venceu sem ser você incomodando a pessoa, sabe? Sim, eu hoje uso o próprio aplicativo da Natura, né? Sim, Mas as taxinhas deles é bem salgadinha, vamos dizer assim. sim. Eles... E aí acaba que eu uso muita coisa também no caderninho, né? Porque aí entra a função dos lembretes de saber, de lembrar quem eu tenho que cobrar em tal data, né? Isso porque você consegue ali dentro do Asas fazer esse pagamento por Pix. Você pega lá e faz, por exemplo, R$100. Aí a pessoa vezes no Pix contigo, que seria o caderninho, né? Sim. Registra lá e ela vai lembrar a pessoa de te pagar o Pix, assim. Só que Top, vou dar uma investigada nesse Asas. só porque isso facilitou a minha vida de um jeito, assim, porque às vezes tem, né, que nem eu falo, às vezes a pessoa quer muito fazer um programa, mas nesse momento não tá com receita, mas a gente, né, a intenção é que a pessoa entre e ela, em pouco tempo, já recupera o investimento que ela fez. Então, Sim. às vezes eu faço isso, tipo, ó, faz assim, você me paga no Pix, e aí quando você fechar a primeira venda, aí você, sabe? Então, a gente foi fazendo assim. Mas era isso, então, e aí depois eu quero trazer aqui para a empresa, né, para facilitar, nos ajudar a criar mais processos e automatizar o nosso serviço, né? Sim, é uma oportunidade gigante para tua carreira, tá? Os Sim. empresários, os líderes de negócio, eles vêm desesperados pedindo solução em company, que é quando a gente vai na empresa treinar. Exatamente por isso que eles falam, eu preciso que as pessoas usem IA, ninguém quer usar, eu já falei para usar e ninguém usa, como se falar para usar resolver. Não, o nosso diretor aqui, o nosso diretor financeiro, né, ele é apaixonado pela IA. Tanto que ele colocou aqui na empresa o chat inicialmente, né? E aí nós temos a conta paga do chat, até para ver questões de balancete, formas de pesquisar e montar indicadores, tudo para nos facilitar, Sim, nos ajudar, né? é uma forma muito importante para você crescer muito na carreira, tá? Usa isso a seu favor mesmo para pegar projeto e aumentar seu valor no mercado. Isso aí. Muito obrigada. Mandem, gente, conforme vocês forem construindo as coisas, vão mandando, eu adoro ver. Oi, Tá. adoro uma fofoca. Oi, Lê. Olha só, eu adorei o comentário da Andrea, porque eu tô com muita dificuldade de organizar.
Eu tenho os pacientes, daí eu tenho a Claré, a Leandra, inclusive ontem, até compartilhando com ela, talvez ajude. Quando a gente estava fazendo o link lá para vincular, eu pensava como é que eu vou lembrar, tipo assim, as pessoas compraram Claré e eu tenho que chamá-las em 30 dias. E aí eu fui falando com a Cláudia e aí ela já colocou no meu calendário do telefone. Então, lá para o mês que vem já tá tudo certinho ali, as pessoas que eu tenho que chamar para oferecer de novo. Daí eu pensei, meu Deus, era tudo que eu queria na minha vida. Obrigado, Deus. Alguém que pense por mim, um segundo cérebro, né? Pelo amor de Deus. Exatamente, e que a pecinha humana, que eu já tive várias, falhava muito, né? Então, isso funcionou. Eu fui descobrir uma coisa e acabei conseguindo resolver outro problema. Só que o meu problema é os projetos. Por exemplo, ali, ela comentou também das várias frentes dela, né? E eu só estou usando a Cloud. Como é que eu vou usar isso dentro do Lovable? Talvez assim, para. Como tu disse que se tu pudesse, tu usaria só ele. Eu consigo, talvez, criar projetos melhores e mais visíveis. Vou te dar um exemplo, tá? Há pouco eu estava mexendo ali, eu pedi para a Cláudia criar um dashboard da Claré, da Leandra pessoal, das saídas, enfim, dos atendimentos que eu fiz, dos pacientes que eu tinha que chamar. Só que quando eu começo a evoluir a conversa, eu perco aquele gráfico, tipo assim, e aí fica difícil para eu voltar lá. Eu teria que conseguir extrair isso de alguma forma e que ficasse esse dashboard ali que ficasse visível para mim, entende? Sim, que ele ficasse sempre visível, tipo, num link, e que ele fosse atualizável, assim, se você Isso quiser aí, atrás, né? isso aí. Eu vou te dar duas respostas. A primeira resposta é uma excelente notícia. O Cloud e o Lovable anunciaram uma integração entre eles. Então agora a Olha. gente vai poder estar usando o Cloud, dentro do Cloud, e pedir para o Lovable construir lá dentro do Lovable. Maravilha. Tá. É recente isso. Então a gente vai ter, por exemplo, no Clube, a gente vai ter uma aula disso ali daqui a umas 5 semanas, mais ou menos, só. Por quê? Porque, de novo, lançou, a gente espera todo mundo quebrar a cara, errar, gastar crédito. Eu vou gastando 1 milhão de créditos, aí depois eu venho e ensino vocês com propriedade para fazer. Mas eles lançaram essa integração, já está funcionando. Mas por hora ainda, tudo que lança, às vezes, pode dar algum problema. A outra forma de você fazer é pega esse item desenvolvido ali dentro do cloud, exporta ele, né? Ali baixa ele da sua máquina e sobe ele dentro do Lovable e peça para o Lovable criar nativamente lá dentro com a integração desses dados. Então, Tá. para o Cloud, você diz assim para o Cloud, eu quero pegar esse dashboard que você desenvolveu aqui e eu quero desenvolver ele dentro do Lovable para que ele fique atualizável todo o tempo. Porque o Cloud faz codagem, sim, tem o Cloud Code, que é ótimo em codagem, é o melhor do mundo, inclusive, nisso. Só que ele não foi feito para não desenvolvedores. Toda a estrutura dele é feita para desenvolvedores, diferentemente do Lovable, que foi feito para não desenvolvedores. Então, ele vai construir mais rápido, mais fácil, gastando menos créditos para você. Tá. E aí fica mais visível, né? Porque ali no cloud tu vai te perdendo. Isso, aí você vai ter um link, você vai colocar ele num link, você vai chegar de manhã, vai abrir esse link, vai ver os dados do seu negócio. Ai, vou chorar. Obrigada. Sério, o melhor curso que eu já comprei na minha vida, Deus. O tanto que eu indico para as pessoas não tá escrito. A minha vida mudou. Muito obrigada, Léa. Obrigadão. E é isso, a minha vida também mudou quando eu comecei a aprender sobre isso e ver que as pessoas estavam fazendo fora do Brasil. E fazendo rápido, e eu acostumada com projetos de meses e caros, né? E eu tava assim, como tu fez isso tão rápido? Eu usei o Lovable. Eu usou o quê? Gente, o Lovable, ele foi lançado em fevereiro de 2025, tá? Só pra vocês entenderem. Sim, é super recente. Loucura. Então, assim, mudou muito a minha vida o Lovable por isso. Eu consegui construir empresa, negócio, receita recorrente, em um curto espaço de tempo que antes eu precisaria botar muito dinheiro na frente antes da receita voltar. E obrigada, a intenção é que o curso seja prático mesmo, que valorize o tempo de vocês, assim, como eu valorizo o meu, eu também valorizo o de vocês. E bora pro clube, né, dona Leandra? Te espero lá pra gente construir um sistema e vender um sistema de gestão de estética. Sim, eu não tive tempo de ler, mas pode deixar. Vou fazer isso e quero, super quero. Combinado. Fabi, meu bem. Oi, gurias, tudo bem? Leandra, tô usando os produtos já, tá?
Ai, Fabi, maravilhosa! Depois me dá feedback, tá? Com certeza. Assim, sendo bem rápida, para não ocupar o tempo de todo mundo aí, eu fiz um HTML, digamos assim, para conferência de folha de pagamento, tá? A gente aqui, recentemente, na empresa, trocou o sistema. A gente tinha um sistema, que era pela contabilidade, e agora a gente internalizou com outro sistema. E a gente estava tendo alguns erros de cálculo. E aí eu queria colocar os PDFs na rede. Uhum. Então, eu optei por fazer um HTML em que eu importo, né, os PDFs para dentro dele e ele faz o comparativo. Eu ainda estou melhorando ele, estou colocando as regras de cálculo de FGTS, INSS, enfim. Mas assim, daí o nosso diretor, que é o mesmo da Andréia, perguntou: onde é que tu fez isso? Eu falei: fiz no Lovable, né? Mas assim, eu fiz um prompt primeiro no chat e depois eu melhorei ele no Cloud. E somente pelo Cloud que ele, importando depois pro Lovable, que deu o resultado que eu estava esperando, tá? Assim, como feedback, assim, para fazer prompt, realmente o Cloud é bem melhor, assim, na minha visão, do que o chat. E agora a minha expectativa é melhorar esse HTML para passar para o pessoal do DP, para eles serem autônomos, né? Uhum. E eu sou controller. Então, assim, eu estou fazendo vários testes aqui de controle e cálculos de DRE, né, para ser mais automático, e fazendo o orçado versus realizado, para que me dê pronto, para que eu não precise fazer mais nada manual. Sim, nossa, a visão de planejamento estratégico que isso vai te dar, planejamento financeiro, toda essa parte, né, da controladoria, você vai construir muita coisa ainda, Fabi. Eu sou um exército de um homem só, então, assim, eu preciso realmente usar essas ferramentas para que me ajude, porque eu estava trabalhando bastante, assim, inclusive à noite e finais de semana, e agora a minha expectativa é que as coisas comecem a melhorar um pouco, porque, por exemplo, com essa auditoria de folha, antes eu estava fazendo assim, demorava 10 dias fazendo, agora 10 minutos está pronto. Imagina, olha o teu tempo. E esses dias que tu liberou, né, do processo que era de 10 dias para 10 minutos, é espaço mental para tu pensar em soluções para outros problemas que tu tem que também te atrapalham, assim como tu também está pensando no DP, que é uma outra área, mas que acaba impactando em ti se dá errado, né? Então, E particularmente eu adorei, né? Ficou tão bonito. ai, que legal. Se você puder, depois mostra pra gente, grava ali a telinha, mostra. Tá, mostra sim. Né? Inclusive, tá aqui na minha tela. Se quiser, eu posso tirar um print e depois mandar aqui no chat. A gente vai adorar ver. Eu adoro ver o que vocês criam. Porque cada um tem um contexto de uso, mas no fim a metodologia é a mesma e ela funciona em todas as áreas, né? E a mesma coisa que eu falei para André, todo CEO que eu conheço, e não são poucos, assim, até ali do IO, né, também, que foi de onde veio, né, para a empresa de vocês, todo mundo, a grande pergunta quando eu faço palestra de A é: como eu mudo a cultura da minha empresa para as pessoas usarem A? Como eu incentivo os funcionários a usarem A? Eles querem muito isso. Aproveitem isso, meninas, para valorizar o passe de vocês usando a empresa, sabe? Para fazer projetos, para aumentar o valor agregado do que vocês fazem e, consequentemente, isso aumentar salário, bônus, tudo isso que a gente sabe que muitas vezes é difícil a gente conseguir com a IA, a gente acelera. Andréia, não consegui colocar aí, tá, o print, mas depois eu te mando. Tá. Tá? Vamos lá ver. Oi, Gabi. Andréia, deixa eu perguntar sobre a apresentação, né? Porque eu faço apresentação assim em company para colaboradores, em eventos também, enfim, para palestrar, tá? Eu estou vendo aqui no workbook que tu entregou fisicamente lá no dia da imersão, e daí tu fala do Canva, né?
Só que assim, ó, eu tenho eu não pago nada dessas inteligências artificiais aí ainda, né? Porque eu tenho uma assessoria de marketing ali que me ajuda no meu Instagram e tal, e ele deve pagar isso aí tudo, né? Sim. Mas as apresentações eu que gosto de fazer. Então, como é que eu faço? Eu monto tipo um roteiro ali que o ChatGPT me ajuda, né? Das apresentações, tudo. E daí depois eu mesmo que pego esse roteiro, copio e colo lá dentro do Canva, né? E daí eu vou fazendo ali, a minha identidade visual mais ou menos já tem e tal. As tuas que tu falou ali, tu cria aonde? Todas essas aplicações, todo o PPT que vocês viram, que você, por exemplo, viu hoje, que você viu ontem, que vocês viram no dia da imersão, Isso. tudo eu fiz dentro do Lovable. Ah, tá. É tudo dentro. Eu monto a aula bem assim como você falou. Eu Uhum. escrevo a apresentação, eu gosto de escrever, né? Falar, nesse slide eu quero falar isso, nesse slide eu quero falar aquilo. E aí eu subo ele dentro do Lovable e peço para ele criar a apresentação para mim. E aí ele cria. Dá para fazer o mesmo no Cloud, também fica muito bom no Cloud, tá? Uhum. Tá. Se você quer criar, por exemplo, assim, vou criar uma apresentação que ela vai ficar disponível online, não tem problema, né? Tá disponível online. Você pode usar o Lovable ou o Cloud para isso. Mas eu tentaria primeiro daí o Lovable. Joia, perfeito, obrigada. De nada. Aí qualquer coisa, se você estiver fazendo ali uma apresentação e sentir alguma dificuldade, avisa ali no grupo, tá? Joia, obrigada. Fechado, então, meninas. Até, Leandra, eu recebi um feedback positivo hoje sobre a Claré também. Uma empresária me falou que como ele está usando, que já está quase acabando, que ela ia falar contigo que estava saindo as manchas do melasma dela. Ai, que maravilha, estou muito feliz. Olha, a oportunidade do curso, desculpa que eu estou na rua, não foi só, né, aprimorar, mas também levar a Claré e o meu propósito para o mundo. Muito obrigada, fico muito feliz. Foi um feedback que me passaram, daí eu falei, fala para ela, ela tem que saber. Ai, adorei. Então, meninas, um beijo para vocês, né? Quem tiver alguma dúvida sobre o clube, nos sinaliza que a gente vai fechando essas 10 vagas para a gente já fazer o agendamento da consultoria na semana que vem. E uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Joia, muito obrigada, tá? Bom fim de beijo. Beijo, bom fim de gurias.